tarde a todos, bem-vindos ao nosso primeiro Ecântica Talks. Essa é uma iniciativa da Ecântica, consultoria com mais de 10 anos no mercado, líder em transformação organizacional e especializada em projetos customizados para alavancar negócios e transformação digital em geral. A Ecântica Talks é uma iniciativa que estava no nosso portfólio lá para o segundo semestre, mas como a maioria das empresas tiveram que rever suas estratégias até para se adaptar aos novos tempos, com a gente também não foi diferente, então a gente antecipou trazer para agora, para esse momento, para lançar esse novo formato de compartilhamento de aprendizados, até porque a gente está tendo muita demanda como consultoria de, gente, conta pra gente, o que vocês estão fazendo, como é que vocês estão lidando com essa mudança, e as reuniões, os workshops, está sendo produtivo ser online ou não está? Então, a gente resolveu lançar agora, antecipar esse lançamento com os temas que a gente tem vivenciado fresquíssimos. Então, por exemplo, esse tema que a gente vai falar hoje de Kaizen Digital é algo que rolou essa semana. Então, a gente já está a semana inteira aqui praticando e a gente vai compartilhar os aprendizados com vocês hoje. E para começar a me apresentar, eu sou a Tati Carrelli, uma das sócias da Ecântica, especializada nos projetos de transformação organizacional e digital. A gente vai bater um papo hoje com o Álvaro, nosso agilista e especialista de transformação digital. Fala um oi para aparecer no vídeo aí, Álvaro. E aí, gente, tudo bem? E a Silene, nossa especialista de Lean e melhoria contínua. Se manda um oi aí para aparecer também. Olá, pessoal. A ideia é que seja sempre uma conversa mais descontraída. A gente sabe que todo mundo já está meio saturado de um monte de lives e cursos que estão rolando, então a gente não quer fazer algo super formal, a gente quer trazer bem isso para a prática, um bate-papo descontraído. A ideia é que a gente faça isso uma recorrência de toda semana. Vocês contam para a gente depois no final se foi legal. Se foi legal, semana que vem a gente já organiza outra e já puxa outra conversa com mais algum tema que a gente capture de necessidade com vocês. E a ideia é que seja com um bate-papo mais informal, mas que traga valor e traga, de fato, como que vocês podem aplicar nas práticas esses conceitos que a gente vai compartilhar. Bom, como é sexta-feira, a gente já está aqui quase no hashtag sextou, então para a gente também estar nesse clima de descontraído, a gente convida vocês a também abrirem uma cervejinha, um vinho, um suco verde, uma kombucha, para quem for dos times mais natural, para a gente começar essa conversa. Para começar, então, o nosso tema hoje é Kaizen Digital e a gente vai falar um pouquinho de como é que se aplica uma metodologia tão tradicional como Kaizen nesses dias que a gente está vivendo agora, de trabalho remoto, de pessoas de times distantes, fora dos ambientes de trabalho. E para começar, para deixar todo mundo na mesma página, eu queria convidar a Si para explicar para a gente um pouquinho o que é Kaizen. Então, para quem não sabe o que é o Kaizen, o que é e por que falar de um Kaizen Digital é algo que mereça ser pauta de uma conversa como essa. Legal, gente. Boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos aí ao nosso Ecântica Talks. Estou bem contente de compartilhar um pouquinho dessa experiência com vocês. Bom, então, respondendo aí a pergunta, o que é Kaizen? O Kaizen, ele é um método da filosofia Lean, né? A Lean é uma filosofia que foi criada no Japão, né, de origem japonesa, e que tem como base, como objetivo, a eliminação de desperdícios e a redução de desperdícios a partir de implantação de métodos e ferramentas. Né? Então, o objetivo é enxugar os processos, né, tornando o fluxo de valor do cliente cada vez mais agregando valor e através da eliminação de desperdícios. E o Kaizen, ele é um método para isso. A palavra Kaizen, também de origem japonesa, né, uma palavra japonesa, quer dizer mudança para melhor. Então, é uma forma estruturada e planejada para criar soluções de melhoria para processos. O Kaizen ele pode ser implantado em qualquer modelo de negócio, em qualquer área da companhia, e tem por particularidade a criação de times multidisciplinares. Assim como uma squad, o Kaizen é montado por um time multidisciplinar que vai trabalhar em soluções de melhoria. Então, vai mapear o processo do estado atual, vai fomentar e definir ações de melhoria e implantar até o final do Kaizen, dentro de um período, tá? Esse período, ele pode ser uma semana ou 2 semanas, dependendo da complexidade do projeto ou do evento. A semana mais curta, o processo de 1 semana é chamado de Kaizen Blitz. E o processo de 2 semanas, geralmente chamado de engenharia de Kaizen. Então, é isso que é um Kaizen. E aí, o grande que aí da situação, por que a gente está falando disso aqui agora, sobre o Kaizen digital, é que é justamente por ser uma metodologia muito tradicional, né, que foi criada e difundida lá atrás, pós Segunda Guerra Mundial,
tem sido implantado hoje nas principais companhias que adotam a filosofia do Lean. E o Kaizen, assim, a gente não pensava-se, né, que o Kaizen aplicado de forma remota, através de ferramentas e plataformas digitais, fosse funcional e fosse tão produtivo quanto foi. Então, esse é o grande motivo da gente trazer essa pauta. Bacana. Agora deixa eu entender uma coisa, Si. Você está falando bastante de que o Kaizen ele está bem relacionado com melhoria contínua, com coisas do dia a dia, né? E a gente convidou o Álvaro, que é nosso agilista e especialista em transformação digital. E aí o pessoal vai se perguntar, mas o que tem a ver a transformação e o ágil com o Kaizen? Álvaro, explica aí pra gente qual que é a função, no que melhoria contínua, Lean e transformação digital estão relacionadas. E aproveita e conta um pouquinho para a gente também desse projeto onde vocês aplicaram o Kaizen. É claro que sem falar o cliente, porque a gente não pode ainda, né? Por questões de que o projeto está andando, confidencialidade. Mas acho legal para a gente ilustrar como plano de fundo, em que situação que a gente vai falar do Kaizen digital, né? Para que ele está sendo utilizado e como é que ele se relaciona com a transformação. Bom, gente, boa tarde. Assim, o Lean, né, assim como filosofia, o ágil também sendo uma filosofia, eles estão muito conectados, eles têm coisas muito parecidas. Na verdade, eles são da mesma base, né? A gente fala que o ágil, né, tem uma roupagem, é uma roupagem nova para o contexto do Lean. E muitas das coisas, das metodologias, né, que tem no Lean e ferramentas que temos no Lean também são utilizadas no contexto de agilidade, né? A gente fala muito, né, no contexto de transformação, não só em transformação digital pelo digital, né, mas sim falar no contexto de transformação ágil, que a conexão, né, do Lean com a agilidade está muito ligada a quando a gente olha para o processo, a gente buscar o processo mais enxuto para alavancar aquele contexto da empresa, né, melhorar enxugando o processo da empresa, fazendo com que ele se torne mais simples, né, para que os times ágeis, né, e aí entram os times ágeis na parte de projetos e produtos, consigam alavancar os seus produtos. Então, os produtos são exponenciais, né, no contexto da agilidade, a ideia é que o produto seja exponencial, os projetos tenham essa característica exponencial, mas a empresa precisa acompanhar, o restante da empresa precisa acompanhar. Então, a gente fala muito, quando a gente fala de transformação, de a transformação não ser só pela agilidade, de fazer simplesmente a mudança no contexto da empresa, né, de formação de squads e passar a desenvolver produtos com Scrum ou outras metodologias como XP, mas também melhorar o business as usual, né, o BAU, que é através do Lean. Então, assim, não tem como falar de um sem falar do outro, né? As filosofias são altamente conectadas. E nesse projeto que a gente está atuando, né, o projeto a gente vem trazendo muitos contextos de Lean para o modelo de gestão de demanda, né, o modelo de gestão de portfólio. Então, a gente, na verdade, enxuga ali uma parte do processo, né, de gestão de portfólio e demanda, exatamente para que se tracione ali o contexto de agilidade também na companhia. E isso faz parte de alguns passos, né, do contexto de transformação digital. Lá nesse projeto a gente vai falar muito do contexto de gestão de demanda. Nós vamos falar muito depois numa questão de formação de um time focado em alavancar os conceitos de agilidade dentro da companhia, né, e como conduzir, formar times ágeis. E também vamos fazer a formação da primeira squad dessa empresa, né, com um contexto mais embasado em termos de agilidade, falando de papéis e responsabilidades até o seu contexto de métricas que vão ser utilizadas nesse contexto. Então, assim, faz sentido a gente falar de agilidade e Lean caminhando junto, né, tanto em termos de método como ferramenta, porque, sim, eles estão conectados, eles são da mesma raiz, né, eles têm a mesma base. Então, falar de ágil sem falar de processos enxutos não faz muito sentido. Legal. Acho que tem um exemplo que a gente costuma usar bastante quando a gente vai dar treinamentos ou quando a gente vai nas empresas para falar um pouquinho de por que é importante o Lean,
dentro da transformação e dentro dos conceitos do ágil, que é um jeito fácil de visualizar, né? Imagina que você vai criar um sistema novo para a empresa. Então, olha, eu vou criar um novo sistema de gestão de contratos, onde agora vai ser tudo digital. Então, a equipe comercial vai mandar aqui para o jurídico, tudo digital, tudo já em sistema, consigo acompanhar, não tem mais papel. Legal, mas ninguém parou para olhar o processo de contratação, se esse processo de contratação ele também é ágil. Então, eu crio uma ferramenta, eu invisto uma grana nisso, eu invisto tempo do time de desenvolvimento para criar algo em cima de um processo que nem sempre é o melhor processo. Então, ele vem quase que é um arroz e feijão junto, né? A gente tem que ter certeza que o processo é o melhor processo para depois entrar com o desenvolvimento, com a tecnologia, com a agilidade e por aí vai. Então, tem acho que um pouco desses dois lados também, né? É exatamente esse o contexto, assim, de sair do... Quando falam em transformação digital, tem muita gente que confunde só com a digitalização do processo, né? E aí acaba indo por esse caminho. Quando a gente fala em transformação digital, a gente fala muito, e aí na Icante que a gente gosta de usar o termo de transformação ágil, exatamente porque a gente entende que não é só a digitalização do processo, a gente tem uma contextualização, né, de melhorar o processo e aí sim falarmos de desenvolvimento no contexto de agilidade. E nesse sentido, a parceria com a CIA é exatamente essa, né? Ela puxa um contexto de Lean muito forte, eu entro com um contexto de agilidade e a gente meio que vai equilibrando a nossa balança ali no cliente para conseguir conduzir a melhor entrega, né? É um negócio bem legal, é um bate-bola que a gente faz em todas as etapas aí. Isso que o Álvaro Bacana. comentou do BAU, de garantir que os processos do BAU, né, que as áreas de negócio estejam trabalhando no melhor processo possível, aquele processo com fluxo contínuo, que está agregando de fato valor para o cliente. Então, essa preocupação de implantação do Lean, ela é real em função disso. Tem que garantir os melhores processos e a melhoria contínua, na verdade, né? Trabalhar isso de forma continuada. Hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje, que a gente costuma falar do Kaizen. Legal. Antes da gente entrar no tema do Kaizen, eu vou fugir um pouquinho do roteiro aqui, só porque é um assunto importante também. A gente aproveitar que a gente tem um tempo aqui de estar batendo papo. O Álvaro comentou que esse projeto ele tem uma grande entrega que é a engenharia de demandas, né? Eu acho que é legal também a gente destacar, porque que é importante quando a gente fala de agilidade, a gente pensar de forma estruturada o fluxo de demandas nas empresas. Principalmente nesse caso, a gente vai implantar a primeira squad e o resto da organização continua operando de um jeito tradicional. Então, imagina que a organização continua demandando a área de desenvolvimento, continua demandando da mesma forma. Então, se a gente não cria uma ferramenta, não cria um processo, um fluxo para organizar essa gestão de demandas, a gente acaba que você, com o tempo, volta para o modelo e para o mindset tradicional, né? Você perde todo esse trabalho de agilidade. Exatamente. Aí a disputa, né, de projetos que vão entrar, né, quando a gente fala de agilidade, e até um conceito também do Lean, os desenvolvimentos, tudo que a gente for fazer tem que estar voltado para a cadeia de valor, né? Tem que estar focado na entrega de valor ao cliente. Então, quando a gente faz, né, a estrutura de gestão de demandas, a gente pensa muito na engenharia de valor. Engenharia de valor a quem? Valor ao cliente, né? Estamos tentando olhar lá na frente. Então, sim, a gente busca um modelo de priorização colocando o cliente no centro nesse contexto, né? Então, assim, o quanto aquela demanda ou aquele projeto ou aquele produto vai entregar valor para a companhia e faz com que a empresa tenha uma visibilidade assim de onde que eu tenho que gastar realmente meu esforço maior. Se eu gasto no grito da diretoria, no grito do board, ou eu gasto realmente de uma forma estruturada pensando naquilo que vai realmente agregar valor. Esse exatamente o resultado, né, do Kaizen, que ficou até fantástico e foi apresentado, inclusive, nesse... Foi apresentado hoje, inclusive, e foi um sucesso. Enfim, e assim, a ideia dessa gestão de demanda é isso que o Álvaro falou, de garantir que está agregando valor, porém a gente precisa de um método, né? Então a gente precisa, quais são os critérios? O que vai me fazer ter certeza de que esses projetos priorizados são os mais relevantes, né, com base em estratégia da companhia, com base no que o cliente precisa. Então, essa engenharia de valor ela é definida com base nos critérios de avaliação. Então, tem um método para isso, né? De forma estruturada. Ótimo.
Sim, aproveitando, então, conta pra gente, como que foi a execução do Kaizen essa semana? Vocês encerraram o processo hoje, vocês apresentaram os resultados, conta pra gente como que foi essa semana e principalmente como que foi fazer essa adaptação para o método tradicional para esse método digital, né? O Kaizen encerrou-se na terça-feira, tá? E hoje nós estamos apresentamos o resultado para a patrocinadora do projeto. Foi bastante enriquecedora a experiência, até porque é algo novo, né? Então, tudo que é novo é desafiador e é interessante. Então, a forma como nós conduzimos, nós seguimos toda a metodologia do Kaizen, todo o passo a passo do Kaizen, só que utilizando das ferramentas que temos em mãos hoje, as ferramentas que estão disponíveis aí, para garantir esse time trabalhando de forma remota, de forma online. Então, uma das características aí do Kaizen é que o time esteja 100% do tempo full time dedicados e com exclusividade ao projeto, ao objetivo, né? Isso aconteceu, então o time ficou dedicado e 100% online. As interações foram através das plataformas, então toda a troca de ideia, de informação foi feita por trás da tela, então cada um na sua casa, né? Dado que fomos ali surpreendidos pela situação de isolamento social, o único jeito de conduzir foi através das ferramentas que tínhamos em mãos, e foi assim que nós fizemos. Então, o Kaizen, ele tem o passo a passo. Temos lá, primeiro, você treina o time, né? Após a definição do time, claro, você treina o time, envolve as pessoas sobre os conceitos da metodologia e da filosofia Lean, das metodologias, né? E da filosofia Lean. Na sequência, a gente faz um mapeamento do processo atual, o estado atual, né? O as-is. Depois, a gente faz uma construção das melhorias que nos levarão ao estado futuro, estado to be, e por fim, implantação na veia, teste, validação, se está funcionando legal e refinamento. Faça os reajustes após o teste e na sequência só criar os artefatos para apresentação e encerramento. Nós fizemos o treinamento 100% online, todo mundo, cada um na sua casa com o note ligado, compartilhamento de telas ali, provocamos o grupo através do Slido, né? Façam perguntas, vamos interagir, ou até mesmo a própria interrupção do treinamento. Isso no primeiro dia, tá? Então, que já é o método mesmo do Kaizen, primeiro dia treinamento. Fizemos o exercício de como estruturar um problema, né? E aí no segundo dia já partimos para a parte de avaliar o estado atual, o as-is, utilizando da metodologia MASP, método de análise e solução de problemas. Com isso, a gente chegou qual é o estado que estamos hoje, qual é o problema que queremos resolver e por que esse problema precisa ser resolvido de forma estruturada. Tudo isso analisando de forma online também, compartilhamento de tela, conversando, entrevistando, batendo papo entre um e o outro, né? Vezes eu compartilho, aí depois eu fecho o outro, compartilha a tela dele, e a gente formando perguntas ali para construir o estado atual. No outro dia, brainstorm de ideias para o estado futuro. Então, todo o time, como eu comentei, das 9 às 18 nós ficávamos conectados, tá? O tempo inteiro trocando ideias sobre as melhorias, propondo melhorias e construindo já, tá? Ao mesmo tempo construindo. Quarto dia foi terceiro e quarto dia, teste e validação. Vamos a campo, vamos entrevistar os stakeholders, vamos testar com as áreas de negócio, entender se está fazendo sentido ou não essa solução que estamos propondo. E, por fim, no quinto dia, foi o refinamento com base no feedback das áreas de negócio, né? Então, como que foram também essas conversas? Foram paralelas ao Kaizen, então um grupo do Kaizen foi para campo para testar e para coletar e para adquirir esse feedback, e a outra parte do grupo continuou construindo, tá? Então, o último dia lá foi refinamento, todo mundo junto, online. E aí, tá fazendo sentido isso que nós criamos, isso que nós construímos? Tá legal? Cliente que eu falo, as áreas de negócio, estão confortáveis? O feedback foi positivo? Quais foram as dificuldades? E aí, fizemos as alterações necessárias
e pau no gato na construção dos artefatos e para a apresentação final que foi hoje, foi bem legal. A nossa patrocinadora gostou bastante, era o que ela esperava, e o time, principalmente, ficou muito engajado, 100% do tempo participando, apesar das dificuldades com conexão e essas coisas. E no final todo mundo ficou muito satisfeito, porque era o que a gente queria, né? Todos os entregáveis a gente garantiu na sexta-feira, na terça-feira, que o Kaizen foi quebrado, né? A gente não começou na segunda. Cid, deixa eu só, para a gente continuar te ouvindo um pouquinho, já vou puxar duas perguntas que vieram aqui, tá? Primeira pergunta, o Pedro está perguntando quanto foi o tempo total desse Kaizen, quando ele começou e quando ele terminou, quantos dias foram? E aí também seria legal, tipo, quantas pessoas e quais áreas que estavam participando? Então, essa é a primeira, que vai dar uma dimensão das pessoas, do tamanho disso. Legal. Foram 5 dias, foi um Kaizen Blitz, tá? Natureza de Kaizen Blitz. Nós começamos na segunda, porém tivemos 2 dias aí que o grupo precisou participar inclusive de um workshop que o Álvaro estava conduzindo de agilidade, e aí a gente não tocou o Kaizen, e um outro dia que o próprio grupo precisou tocar assuntos em outra reunião, que a gente acabou passando para a segunda e terça finalização. Então foram 5 dias no total. Os participantes, o Kaizen é sempre ideal que tenha de 4 a 8 pessoas, não mais do que isso para conseguir administrar esse grupo, e não menos que isso para que as discussões sejam produtivas. Tivemos 4 pessoas fixas do time de Kaizen, uma pessoa de TI, uma pessoa de inovação, uma pessoa de processo, melhoria contínua, inclusive, e uma pessoa de projetos, tá? Que, como a gente está falando de gestão de demanda e governança disso tudo, o líder do Kaizen, nesse caso, era a pessoa de projetos. E foi dessa forma. Então, o time foi formado de forma multidisciplinar, as pessoas que precisávamos estavam lá, só que, claro, sempre que eu preciso entrevistar alguém que não está no meu time, eu vou convidar essa pessoa para um bate-papo, eu vou puxar uma reunião paralela, e aí a gente até incluiu algumas pessoas como convidadas que participaram também do começo ao fim. Legal. Não de forma, não full time, né, como time de Kaizen, mas participaram junto com a gente. Bacana. Tem chego várias perguntas aqui, de engajamento. Eu vou juntar algumas aqui que o pessoal está mandando. A gente vai falar um pouquinho de tecnologia, tem gente perguntando das ferramentas, a gente já entra nisso, mas tem várias perguntas aqui sobre a questão de engajamento, de como que foi que a gente manteve o time engajado, porque já é difícil numa sala você ficar o dia inteiro focado com o time inteiro construindo. No ambiente digital, onde às vezes uma reunião de 1 hora, a gente está aqui na frente do computador e já é difícil, imagina o dia inteiro, ali do início da jornada até o final da jornada, com pequenos intervalos que vocês faziam só de coffee break, de almoço, mas como é que você manteve o time engajado? E se você usou alguma técnica diferente de facilitação, o que você precisou adequado que normalmente você faz no Kaizen tradicional para esse formato digital? Tá, quanto ao engajamento, o time ele se mantém engajado, independente da forma que está sendo executada o Kaizen, por conta do propósito do Kaizen. Então, o time tinha muito claro, desde o começo, desde a definição dos objetivos, onde a gente quer chegar com isso, o quão importante isso é para a companhia. Então, estava claro para todo mundo que era uma missão que traria valor para a companhia, né? Então, os sponsors estão muito interessados no resultado. Então, isso é o principal motivo de engajamento. E o mais legal é que está sendo co-criado. Então, as pessoas, elas ficam muito mais abertas e muito mais interessadas, uma vez que está sendo criado junto, né? Então, esse foi o grande motivo do engajamento ter se mantido. Sempre reforçando o motivo pelo qual estamos aqui. Estamos trazendo algo de muito valor para a companhia, que é importante, que vai trazer resultado, e vocês são os grandes protagonistas dessa história toda, né? Então, porque o time de Kaizen é quem fomenta as ideias, não é a consultoria participa, a consultoria da Inputs, a consultoria orienta, né? E coloca sugestões, mas os criadores é o time Kaizen, né? Então, o time que está ali é o grande protagonista do negócio. Então, a gente facilitando isso, é sempre bom reforçar esse ponto, né? Da importância do projeto. E, por fim, qual que é a outra pergunta que eu esqueci?
Se você teve que mudar ou adaptar alguma técnica de facilitação justamente para garantir esse engajamento, teve alguma adaptação Tá. em algo que normalmente você costuma fazer? Não, a facilitação mesmo foi as ferramentas que a gente usou e depois até eu acho que o Álvaro vai explicar um pouquinho mais. Que a gente conseguiu garantir que o nosso trabalho ali de manter os envolvidos e garantir o método, isso daí foi possível através das ferramentas, como o Slido, por exemplo, a utilização de troca de arquivos, todas as ferramentas possíveis a gente usou. Usamos o WhatsApp para trocar ferramenta, para trocar material, o próprio e-mail, o próprio chat ali, vezes vídeo ligado, vezes só o áudio, enfim, compartilhamento da tela, tudo isso. Mas a dificuldade, o desafio, na verdade, não a dificuldade, é que você não tem o olho no olho, né? Então, você não está vendo ali a reação das pessoas, está todo mundo entendendo o que você está dizendo. E aí, o que acontecia muitas vezes? Caía a conexão, ou áudio estava desligado, eu estava falando fazia 1 minuto já, que isso foi bem engraçado, que aconteceu várias vezes, tanto eu quanto os membros do time. Ou, repete aí o que você falou, porque sua voz está robozinho. Não estou entendendo, sua conexão está lenta. Então, aconteceu muito isso, e esse foi o desafio da história. Agora, como a gente conduziu, foi da mesma forma que se fosse numa sala, orientando, fazendo perguntas pertinentes, propondo sugestões, né? Olha, o mercado funciona assim, o que vocês acham, né? Dessa mesma forma, porém, tudo online. Tem duas perguntas aqui que eu vou passar para você e eu queria que o Álvaro depois comentasse um pouquinho, porque são desafios que devem acontecer tanto no Kaizen digital, quanto as squads devem estar passando, os times ágeis passando também. Então, são duas perguntas aqui, da Jerusa, Maia e do Pedro, que eles estão perguntando sobre as validações, como foram feitas as validações de forma remota em si, e tem uma pergunta do Pedro aqui também de se as ações elas foram implementadas durante a semana ou se elas só foram testadas e validadas. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho como que foi nesse caso específico desse projeto e depois o Álvaro também complementar, porque esse é um desafio que também os times ágeis vão passar, né? A gente já não tem aquela rotina de estar todo mundo no mesmo time, juntos. Como que a gente faz os testes? Como é que a gente faz as validações? Tá. Sobre os testes, a gente leva até as áreas de negócio, a gente chama reunião, e aplica junto com essa pessoa, essas pessoas chaves. O teste foi feito dessa forma, então a gente acompanhou a pessoa preenchendo o que tinha que preencher, apresentamos alguns critérios da engenharia de valor, testamos o portfólio de projetos na engenharia de valor para ver se aqueles critérios estavam aderentes, se os pesos estavam condizentes com o que a companhia determina, enfim. E foi dessa forma, então, testando com casos reais, né? Passando casos reais ali para ver se a engenharia era funcional e se até a própria entrada da demanda com o formulário que nós criamos era funcional também, aderente à necessidade do solicitante. Essa foi a forma de testar. Quanto à implantação, ela vai começar a partir de agora, né? Esse processo não existia, foi praticamente um VSD. Então, não existia o contexto já montado para isso. Então, não foi uma substituição, vai começar a rolar agora. Mas a gente passou com casos reais. Então, esse teste ele funcionou dessa forma, com casos reais. Acho que vale também um adendo aqui para o pessoal, porque tem uma diferença que esse foi um Kaizen feito quase que num Lean Office, né? Então, o produto final era uma ferramenta eletrônica. Então, ele facilita um pouco mais a implantação, os testes, diferente de quando a gente está, por exemplo, num chão de fábrica, quando a gente está numa logística, né? Sim, totalmente diferente. O que proporcionou a facilidade de compartilhamento de telas, por exemplo, é pela particularidade do Lean Office, né? Então, no Lean Office, eu consigo compartilhar o que eu estou fazendo na hora, o sistema que eu estou utilizando, quanto tempo eu estou levando para imputar uma informação no sistema, quanto tempo ele está carregando a informação, como que ele se comporta, tudo isso a gente consegue acompanhar com o compartilhamento de tela. E através das entrevistas. Então, porque o que é o Gemba se não perguntar, né? Então, é perguntar o porquê você faz assim, o que você sugere como
melhoria para o seu próprio trabalho, quais são as suas dores. É assim que a gente exercita o Gemba no Lean Office, através dos times remotos. Agora, vocês querem saber quanto ao processo em fábrica, essas coisas? Logística ou manufatura? Deixa o Como que Álvaro poderia comentar um funcionar? Deixa eu comentar um pouquinho negócio. dos É assim, times. Tá. a gente, nesse modelo de trabalho, né, tem a dificuldade, sim, da comunicação. Por mais que a gente esteja falando, a gente não consegue olhar olho no olho, como a própria Si comentou, mas esse eu acho que é um dos maiores desafios, né, de realmente conseguir conduzir um Kaizen ou conduzir uma Lean Inception, que é o que a gente vai fazer na próxima semana com eles, conduzir processos que a gente faz tete a tete, né, para realmente produzir, alcançar grandes resultados, né, que a gente já conhece as nossas ferramentas, né, só que essas ferramentas não são habitualmente digitais. A gente preza, né, até uma característica não só ecântica, mas a gente preza até pelo Lean, tem uma característica de você ir lá ver, perguntar por quê, demonstrando respeito, e isso é muito no contato pessoal, né? E isso, o modelo, né, de trabalho digital, ele dificulta muito esse contato pessoal. Muitas vezes a gente pode ligar o vídeo, dar o olho no olho, mas nem todo mundo se sente à vontade de colocar o vídeo, né? Então a gente tenta trazer e abrir espaço para que todo mundo se comunique, né? E usar ferramentas para isso, né? E assim, não só utilizar ferramentas, mas também ter uma preparação do material para isso, né? De você preparar um material para que você ganhe interação, você já meio que preparar uma estrutura de perguntas para que você provoque mais ainda para que as pessoas falem, né? E aí, assim, assim comentou lá do uso do Slido, a gente já chegou a fazer uma apresentação aí para um grupo grande de pessoas para tirar dúvidas. A gente usou o Slido, a gente também usou o próprio Zoom, que é a ferramenta que a gente está usando hoje, que mostrou mais estável até do que algumas outras ferramentas. A gente usa, né, no nosso dia a dia mesmo, a gente usa o Planner, que é uma ferramenta do Office 365, para poder fazer a nossa programação de projeto. Tem gente que já está usando o Trello, tem gente que está partindo, sim, para os Kanbans eletrônicos. A gente tem alguns receios, né, com relação às coisas serem somente eletrônicas, porque a gente gosta daquela coisa do visual, né? A gente fala da história do Kanban eletrônico versus o Kanban físico. Quando você pega 10 post-its na mão, é muito diferente de você olhar 3 cards no planner, entendeu? É bem diferente. Você sente o peso daquilo na mão, você vê uma coisa em atraso na parede, aquilo incomoda muito mais do que deixar uma ferramenta que você tem que entrar na ferramenta para você visualizar aquilo. Mas a gente sabe que esse é um momento que a gente tem que explorar esse tipo de ferramenta, né? E isso vem sendo a maior dificuldade, né? De provocar essa mudança de pensamento, de você estar sempre disponível com a ferramenta. Assim falou do engajamento, a gente conseguiu, né? A gente está rodando agora com a squad que a gente está criando, com a criação, né, dos modelos de trabalho e afins. E nós conseguimos fazer isso através de compartilhamento até do Office 365. Então, todos eles entram online na mesma ferramenta e vão compondo a ferramenta, né? Vão compondo o que eles estão criando ali através do Office 365. E aí tem outras ferramentas que algumas empresas estão utilizando, até o Mural, que a gente deve usar na Lean Inception, que tem até modelos prontos, que você pode fazer design thinking, criação de personas, brainstorm. Então, assim, tem muitas ferramentas online para usar nesse contexto. A gente, acho que hoje todo mundo está descobrindo novas ferramentas, o que está sendo bem interessante. Tem gente que não fazia ideia da existência do Zoom, e todo mundo ficou sabendo essa semana. Tinha gente que não conhecia essa semana. Eu conversei com um cara numa área comercial da Bayer, ele comentou, não foi da Bayer, foi da GE. Ele falou muito da questão de ferramentas que estão melhorando lá o contexto deles de trabalho. Então, assim, a gente está mudando o nosso modelo de trabalho. Na verdade, a gente está aproveitando de ferramentas já existentes e estamos explorando melhor ainda esse contexto. Eu acho que a gente vai ter ali um passo além, né, até no contexto de home office e afins.
E isso ajudou a gente a crescer e se tornou um desafio de tornar todas as nossas ferramentas offline e transformá-las em online, né? A gente tem muito essa coisa de, vamos criar junto, vamos para o quadro, a gente começa a escrever, cola post-it, vai para dentro e vamos ver o que acontece. E às vezes a gente, nesses casos, né, em alguns clientes, em algumas situações a gente tem que trazer alguma coisa meio pré-moldada já para as pessoas conseguirem enxergar melhor o que está sendo construído e conseguir evoluir. Nesse sentido, a gente teve que fazer uma preparação ali de alguns materiais para eles começarem a construir também. Um pouco aquele meme que está rolando, o coronavírus acelerando a transformação digital nas empresas, né? Tipo isso, bem isso. Respondendo a mudanças, né, Álvaro? Por favor. Sempre. A gente mais gosta de fazer. Eu estou vendo as perguntas que estão por aqui e vou tentar juntar algumas também. Tem algumas mais diretas, eu vou passar para si, e aí se você conseguir já amarrar tudo, para a gente entrar, acho que na mais polêmica aqui, que estão perguntando sobre o Gemba, sobre como é que é fazer o Gemba nesse... explicar um pouquinho o que é o Gemba para as pessoas. E aí tem algumas perguntas aqui sobre se você acha que seria possível fazer, por exemplo, com 12 pessoas, um Kaizen, assim, tipo, um número um pouco maior. E qual a diferença entre VSM e Kaizen? E aqui eu acho que é legal porque quem tem que desenvolver um VSM, explicar para o pessoal o que é um VSM, e os desafios vão ser muito parecidos, né? Conduzir um VSM agora e conduzir um Kaizen, acho que as dores são muito parecidas. Sim. Bom, para a primeira pergunta, então, sobre o Gemba, né? É isso. Foram várias perguntas aí. Fala da mais fácil, que é o número de pessoas. Se fazer com 12 pessoas é uma coisa que você acha que rola. Sobre o número de pessoas, de ser 12 pessoas, não é um impeditivo. Não vai deixar de acontecer o Kaizen porque tem 12 pessoas ao invés de 10. O ponto aí é para administrar 12 pessoas, porque você não quer gente ociosa no Kaizen, né? As pessoas estão dedicadas 100% do tempo delas, é para ser full time, né? Então, pelo menos o maior tempo possível, né? Às vezes a gente faz uns milagres, mas o ideal é que as pessoas estejam dedicadas. Então, 12 pessoas dedicadas, o facilitador e o líder do Kaizen tem que se preocupar se todo mundo está fazendo alguma coisa, todo mundo está envolvido de fato, se todo mundo está participando da construção da ideia, se todo mundo está sugerindo, né? Então fica difícil para administrar. Eu acho que, inclusive, é o mesmo problema de ter muita gente em timizagens, não é, Álvaro? Sem dúvida, sem dúvida. A gente não consegue realmente fluir muito bem, né? A comunicação não fica tão boa se você tiver mais do que 8, 9 pessoas numa squad. Aquilo começa a ficar saturado, a comunicação começa a ficar com muito ruído, e aí não tem só a relação entre pessoas, mas até a relação de trabalho mesmo entre elas começa a ficar mais complexa, né? E tem gente que acaba ficando sem trabalho, por exemplo. Perfeito. E assim, o ideal é que todos estejam 100% envolvidos e pertencentes, né, ao time ali, botando a mão na massa. Todo mundo bota a mão na massa no Kaizen, independente de cargo, independente de qualquer coisa, todo mundo tá ali criando junto. Então, o ideal é que não tenha mais que 8 pessoas. Se tiver, ok. Vai ser mais difícil de administrar, só isso, esse é o ponto. Legal, sim. Acho que vale agora contar um pouquinho sobre essa diferença do VSM e do Kaizen e já emendar com o Gemba, que conecta os dois assuntos. O pessoal está falando aqui que está com as mesmas dores para o VSM, de fato. VSM é uma ferramenta maravilhosa. Value Stream Mapping é uma ferramenta também do Lean e ela é utilizada por os Kaizens, inclusive, porque o Kaizen é uma metodologia e ele se utiliza de ferramentas, né? Uma das ferramentas do Kaizen, inclusive, a primeira ferramenta de um Kaizen para o mapeamento do ESIS, lembra que eu falei da etapa, que a primeira etapa de um Kaizen é o mapeamento do ESIS? Então, o VSM é para mapear o estado atual. A construção do VSM é no Gemba, observando os fatos, né? Observando e fazendo o que? Cronoanálise, montando ali com o cronômetro, medindo tempos, medindo movimentos, observando, levantando desperdícios, oportunidades, enfim. E isso é feito no Gemba.
por que tem essa dúvida, né? Como é que eu crio um VSM de forma remota também? Como seria possível? O ponto é, se for o Lean Office, facilmente não, mas é possível fazer através do compartilhamento de telas, como foi feito nesse Kaizen aqui. Nós não fizemos o VSM, mas trabalhamos também mapeando o estado atual. Compartilhamento de tela, observar e fazer a cronoanálise como se estivesse em campo. Você vai falar para a pessoa, compartilha a sua tela, deixa eu dar uma olhada, deixa eu acompanhar você fazer esse processo, esse ciclo, né, essa atividade. Estou marcando o seu tempo aqui. E entrevistando a pessoa normalmente, perguntando como você faz, quais são as suas dores, o que você sugere de melhoria para esse processo ficar mais enxuto, o que te incomoda, e levantando essas questões da mesma forma, como se fosse no físico. Para o Lean Office, lindo, maravilhoso. No processo de manufatura ou de logística, a coisa muda, porque não tem como compartilhar a tela, né? A logística está lá, o picking, a embalagem, a máquina rodando, a linha funcionando. Como é que a gente faz para medir tudo isso, então, para ser insumo de VSM? Eu sugiro que a gente faça gravações e monitore em tempo online, monitore em tempo real, aliás. E aí a equipe de melhoria contínua pode ficar de forma remota, avaliando, observando os vídeos ali acontecendo em tempo real, fazendo cronoanálise do mesmo jeito. Então, estou observando uma linha aqui, que ela está sendo filmada. Eu vou, com a minha especialidade de melhoria contínua, eu vou observar os desperdícios naquele processo, vou anotar do mesmo jeito, vou fazer a cronoanálise do mesmo jeito. Então, você está vendo, só não está no Gemba. O que é o Gemba? É o lugar onde acontece. É o lugar onde se gera valor. E eu posso observar o Gemba através da câmera, nessa situação. O ideal é que se vá onde acontece, mas se eu não tenho essa possibilidade, como é que eu faço? Monitora via vídeo, via câmera. É isso aí. Eu acho legal essa questão, porque assim, no Gemba a gente sempre tem os 3 passinhos, né? O vá ver, pergunte por quê e demonstre respeito. E quando a gente vai perguntar por quê e demonstrar respeito, você não consegue perguntar por quê e demonstrar respeito pelo processo, você tem que perguntar para a pessoa. Então, assim, o vá ver, dá para a gente buscar o modelo de câmera, compartilhamento de tela, dá para a gente fazer a nossa cronoanálise, dá para a gente seguir esse caminho sem dúvida nenhuma. Mas o perguntar por quê e demonstrar respeito, que é um dos momentos principais do Gemba aí, a gente consegue através desse modelo que a gente está utilizando de comunicação, seja por telefone, seja por Zoom, seja por Teams, seja por qualquer outro tipo de ferramenta. E aí sim, você está assim, buscando a melhoria contínua, você busca o engajamento, que aí é realmente quando o Kaizen acontece. Bacana. Bom, a gente tem aqui 10 minutinhos para fechar, acho que a gente passou por todos os principais pontos, mas eu queria a gente fazer aqui um rito que a gente costuma fazer nos times ágeis ou nos nossos encerramentos de projeto, que é uma retrô. Então, eu queria puxar com vocês essa retrô de como que foi essa primeira semana Kaizen Digital, no modelinho bem simples do que pena, que tal e que bom. Eu queria ouvir de vocês como que foi, o que valeu a pena, o que deu certo, que pena, o que poderia ter sido melhor, e o que tal, o que vocês já identificaram de melhoria, que a gente já pode, inclusive, aplicar nos próximos, e que pode ficar de dica também para quem está assistindo a gente aqui. Bom, acho que bom é com certeza a gente perceber que modelos tradicionais, que métodos tradicionais podem ser aplicados de formas diferentes e sem descaracterizar a metodologia, né? Sem perder o valor e sem descaracterizar, que é o mais importante. Principalmente para os profissionais de linha, aí a gente fica, quando começa a mudar a metodologia, não, isso não caracteriza um Kaizen, isso não é FSM, enfim. Então, a gente conseguir conduzir de forma diferente, utilizando as ferramentas que temos em mãos, ou até mesmo novas ferramentas, e sem descaracterizar, é o que bom. Eu acho que o que tal se a gente começar a olhar para outras metodologias e outras ferramentas dessa mesma forma. Então, como é que eu posso aplicar essas ferramentas? Assim como essa pessoa perguntou sobre o VSM, então é um interesse bacana. Como é que eu faço para executar o Lean de forma remota ou aproveitando o ágil junto? Como é que eu junto as duas metodologias? Como é que eu faço tudo isso de forma diferenciada? Isso é bacana, é o que tal. E
E o que pena que eu quero compartilhar é que é até o que o Álvaro já falou, que não adianta, nada substitui o calor humano, o olho no olho, o contato com as pessoas. Então, isso fez muita falta. Isso, com certeza, vai sempre fazer falta se a gente não tiver outra alternativa. Dado que esse momento, claro, é algo específico que está acontecendo, mas faz total diferença você estar junto com as pessoas, construindo presencialmente, né? Então, esse é o que pena. O que bom aqui para mim é em relação a gente começar a explorar realmente novas ferramentas que a gente não utilizava tanto, né? A gente sempre acredita que, assim, eu só acredito que o pessoal está trabalhando se ele estiver do meu lado. Isso dói muito, né? Para quem já tem o hábito de fazer modelo remoto, isso no mundo dos agilistas mesmo, existe o conceito de squad tem que estar junto no mesmo lugar, todo mundo o tempo inteiro. E a gente já enfrentou situações em que as empresas precisavam, né? Parte da squad está numa cidade, a outra parte está em outra, e isso não é um problema quando você acaba usando bem as ferramentas. Então, assim, que bom que a gente está começando a ter mais contato com mais ferramentas para poder explorar aí outras maneiras de se comunicar e acaba sendo um desafio, né? O que tal é o próprio desafio. Pessoal, acredito que realmente dá para você fazer da forma diferente. Então, assim, a gente tem o desafio de preparar os materiais de forma diferente, mudar a nossa maneira de se comunicar. A gente tem o desafio de a ideia é que todo mundo comece a buscar outros caminhos para poder realizar o seu trabalho, né? E às vezes até encontrar maneiras melhores até de fazer o seu trabalho do que o que a gente está realmente habituado. Então, assim, aqui fica um desafio para todo mundo sair da caixinha, né? E o que pena, na minha visão, não é fácil, tá? Não é nem um pouco fácil esse modelo de trabalho. Eu até comentei com uma das sócias da Ecântica, a Nara, né, essa semana. Ele é muito cansativo, né? Porque a gente não está habituado com esse modelo, então o cansaço mental parece ser um pouco maior. E a gente sente na pele, porque parece que você trabalha 24 horas por dia. A gente tem aí, a Icântica até chegou a publicar algumas dicas, né, de home office, exatamente para você estabelecer ritos de horários. Isso estabelece até uma coisa que a gente prega muito na agilidade, que é a disciplina. De você ter o seu dia, ter os seus horários, manter isso faz muito bem. Então, mesmo assim, a gente, mesmo mantendo, a gente sente um cansaço um pouco maior. Mas eu acho que é uma questão de adaptação também. A gente sentiu um pouco na pele, né? E os times também sentem isso na pele, né? A gente tem ali, quando alguém se desliga na sala durante um processo, durante um Kaizen, a gente consegue perceber e a gente resgata. Na hora que isso acontece no online, a gente às vezes perde isso, perde esse time, mas a gente está descobrindo aí outras maneiras de fazer isso. Eu acho que esse é o único que pena, mas eu acho que é uma coisa que a gente consegue superar. Legal. Eu vou amarrar aqui, encerrando uma pergunta também, e fazendo uma amarração geral com tudo que a gente tem vivenciado nesse tempo, né, com essas últimas semanas. Tem uma pergunta aqui se a gente acha que o resultado poderia ser melhor presencialmente. E eu vou puxar uma reflexão aqui com todo mundo, até fugindo agora já do tema do Kaizen, mas falando um pouquinho mais de gestão de mudança e transformação, que é o que a gente está vivendo agora, né? A gente não tem resultados melhores e piores nesse momento que a gente está. Tudo a gente está numa curva de teste, adaptação e aprendizado. A gente está num unlearning frequente. Sem dúvida. Então, Sem reaprender, dúvida. desaprendendo todo dia, reaprendendo como fazer as coisas. E não tem nem como comparar esses resultados. Teria sido melhor presencialmente ou não, porque é o cenário que a gente tem. E o que a gente tem que buscar não é tentar comparar isso, seja no Kaizen, num VSM, numa reunião que a gente estiver conduzindo, num workshop digital, agora virtual. A gente tentar não cair nessa armadilha de comparar como a gente faria no presencial, porque é um modelo diferente, as pessoas estão num time diferente. Então, não é ser melhor do que presencial, mas é a melhor versão que poderia ser do digital, com as ferramentas que a gente tem, foi o melhor que a gente pode fazer sendo um Kaizen remoto, ou sendo uma reunião remota, sendo um VSM digital. Então, não caiam nessa armadilha, tá, gente? Acho que esse é um recado que vale para todas as interações que a gente está tendo nesses últimos dias, seja de reuniões, seja de workshops virtuais. Está todo mundo passando por essa curva de aprendizagem junto.
E tem uma coisa também que fica todo mundo, quando tudo passar e voltar ao normal, também fica um recado para a gente falar, a gente vai bater um papo nas próximas semanas sobre gestão de mudança, de que não existe o normal, as coisas já mudaram. Então, assim, a gente pode voltar a sair do isolamento social, mas as empresas estão descobrindo, os colaboradores estão descobrindo jeitos novos de trabalhar, ferramentas novas para explorar, algumas coisas vão virar rotina, vão virar hábito, a gente vai alterar o nosso mindset para alguns modelos novos, criar novos modelos mentais, e então não existe mais assim quando as coisas voltarem ao que era, existe sim a hora que terminar esse isolamento social, vai ser uma nova forma de trabalhar também, então a gente vai voltar para os nossos ambientes físicos, mas com um mindset diferente. Então, tenham isso em mente, não se prendam e não fiquem tão com essa cobrança de será que teria sido melhor se fosse presencial? É o que a gente tem hoje, testem, aprendam e continuem exercitando as novas formas e a gente vai continuar do lado de cá compartilhando esse aprendizado. Estou vendo aqui o pessoal agradecendo, a gente que agradece a presença de vocês, a gente agradece essa participação, as perguntas, é isso que enriquece essa conversa. E espero que vocês tenham curtido. A gente deve fazer mais conversas como essas nas próximas semanas. Então, fiquem de olho no LinkedIn, que a gente vai continuar postando por lá. E também nas próximas semanas a gente começa alguns treinamentos mais técnicos e mais conceituais pela nossa unidade de treinamentos, o Learning Lab da Quântica. Então, acessem lá depois no LinkedIn do Learning Lab, que tem toda uma trilha de aprendizagem, passando por conceitos de ágil, customer centric, mapeamento de jornada. Tem uma agenda lá frequente, vagas limitadas, gratuito, façam as inscrições, garantam as vagas e até semana que vem, próximo Mecânica Talks. Obrigada, gente. Obrigada, Álvaro. Obrigada, Si. Obrigado, Tati. Obrigado aí para todo mundo. Foi fantástico. Acho que a gente realmente precisa ter mais desses aqui. Eu acho que é um momento realmente de compartilhamento. E temos que aproveitar não só esse momento, mas continuar isso por mais outros momentos de compartilhamento. Show de bola. Somos Ecântica. Somos Ecântica, gente. Gente, sextou então. Obrigado. Tchau para vocês. Até semana que vem. Bom final de semana. Tchau. Todo mundo em segurança em casa. Fiquem em casa.